favor, quem está chegando, não esquece de registrar seu nome no chat, né? A gente vai falar hoje, né, do próximo item do projeto, que compõe também um elemento do TG, que é a revisão da literatura, algumas dicas, né, algumas coisas até que a gente já viu, mas é importante para reforçar, acho que tem dicas interessantes aqui, sobretudo para vocês que já estão fazendo, mesmo para quem vai começar a fazer, como se organizar, né, para fazer essa revisão da literatura e a importância de fazer essa revisão de literatura. O primeiro passo, né, é a busca da referência, aquele levantamento bibliográfico nos bancos de dados, que a gente já fez uma aula sobre isso, né, definição de palavras-chave, aprender a usar os mecanismos de busca de alguns bancos de dados, mas tem a organização da revisão de literatura, né, e a finalidade, o papel dela no lugar o papel dela na pesquisa, né? O lugar dela na pesquisa. Tudo bem? Vou lá passar um slide, né? Então, e vou explicando para vocês. Nossa, estou precisando de um café. O dia inteiro aqui, sentado aqui hoje, e cansado. Então, o que é uma revisão de literatura, né? A revisão de literatura, vou corrigir, porque eu não fiz isso, né? Implica em detectar, consultar e obter referências e outros materiais úteis para o propósito de estudo dos quais se extrai, recompila e recompila, né? E recompila as informações relevantes e necessárias para delimitar o problema de pesquisa, né? Fazer uma revisão de literatura significa localizar e resumir os estudos sobre um tema, né? A gente nunca entra em campo, né, na pesquisa acadêmica, mesmo no TG, já jogando sem fazer referência aos jogadores que já estão no campo, né? A gente está no banco de reserva, como aluno que está aprendendo, entrando nesses meandros da pesquisa científica. Você sai do banco de reserva e entra em campo jogando direto sem fazer referência ao colega que já está ali no campo, né? Já cansado, já marcou um gol. Não, quando a gente vai fazer um trabalho de pesquisa, a gente precisa demonstrar, né, para as pessoas que vão ler nosso relatório de pesquisa, nosso trabalho final, né, depois da conclusão da pesquisa, que a gente conhece, né, o tema que a gente escolheu para estudar, que a gente leu, né, o que outros autores comentaram, estudaram, pesquisaram sobre esse tema, o próximo dele, né, que nós escolhemos estudar. Então, esse é o papel da revisão da literatura, né, e ela se divide aí em dois aspectos. Primeiro, pela busca das fontes, né, que podem ser primárias, secundárias e terciárias, né? E o objetivo da revisão de literatura é sempre, né, obter referências ou fontes primárias, tá bom? Qual a diferença de fonte primária e fonte secundária e fonte terciária, que são os tipos de referência que podem existir, né? Ah, a referência primária, né, é a referência onde aquele dado que você vai utilizar, aquela teoria que você vai utilizar, aquela argumentação que você quer aproveitar no seu trabalho, foi, né, escrita pela primeira vez. Essa é a fonte primária, né? A fonte secundária é quando você lê, né, algum parágrafo, algum texto, alguma ideia, algum dado publicado por um outro autor, né? Então, você está lendo um trabalho
e o autor ou os autores desse trabalho fazem referência, né, citam uma outra obra que tem algum dado, alguma teoria importante ali para aquele texto que você está lendo naquele momento. Então, você está conhecendo a ideia daquele autor, aquela ideia original, de segunda mão, né? Através do olhar do autor para o texto que você está lendo. Isso são as fontes secundárias, né? Chega a informação lá importante através do olhar de um outro escritor, de um outro autor. A fonte terciária, né, é mais uma etapa. Você está vendo uma ideia, lendo uma ideia original a partir da visão de um escritor, de um autor que leu um comentador da obra original, né? A diferença da fonte primária, o primeiro lugar que foi publicado aquele assunto, aquela ideia, aquele tema, aquela teoria, não o assunto, né, mas a ideia, o tema, a ideia, a teoria e o argumento, alguma coisa nesse sentido, né, que é a primeira obra onde aquilo foi publicado, essa é a fonte primária. E a gente sempre deve, quando vai fazer a revisão de literatura, buscar essa fonte primária. Um dos papéis, uma das funções da revisão de literatura é chegar a essas fontes primárias, tá? Como que você faz isso, então? Como eu falei, você está lendo um livro, né, de um autor aqui, na página 187, esse autor cita um clássico, né, da sociologia, da pedagogia, tá aqui. Então, ele vai fazer a citação no corpo do texto, aí você pega o nome do autor, né, Vygotsky, 1978, vai lá na referência, né, e vê que esse livro é o livro de Vygotsky. Qual é o livro de Vygotsky? Agora eu cansei, eu citei um autor que eu não conheço livro nenhum. A função do símbolo na criança. Isso aqui é um livro de pedagogia que tem esse título, não sei se é do Vygotsky, né? Então você vai lá, esse livro, vou procurar na biblioteca da Unital ver se tem esse livro para ler. Então você sempre busca essa coisa que o José da Silva citou sobre o Vygotsky, que é importante, isso que o Vygotsky falou é interessante, eu vou usar no meu trabalho, tem tudo a ver com o meu trabalho. Então você não vai citar o Vygotsky dessa obra aqui que você leu, que isso aqui é talvez uma citação terciária, né? Você vai buscar onde que Vygotsky disse isso, em que livro que Vygotsky disse isso, e vai lá na sua biblioteca buscar o livro para você ler Vygotsky, não ler o comentador de Vygotsky, tá? E aí, na hora que você for citar essa ideia de Vygotsky no seu trabalho, você vai citar pela fonte primária, que é o livro do Vygotsky, onde aparece pela primeira vez a ideia. Esse é o sentido da revisão da literatura, tá bem? Você buscar lá o elemento último, onde você encontrou. Esse deve ser nosso objetivo, a gente tem que ter isso como parâmetro, toda a referência que a gente for usar. Agora, a gente usa bastante referências, né, secundárias, né? Por exemplo, o Vygotsky mesmo, deve ter trabalho dele que não foi traduzido para o português, mas tem um pedagogo, um pesquisador da educação que leu o trabalho dele em inglês, né, e citou um capítulo desse livro aqui. Aí você vai ver, essa obra aqui está em inglês, não tem na biblioteca, não tem como acessar, não achei na internet. Aí, nesse caso, você vai citar a fonte secundária. Tá claro? Mas sempre, na medida do possível, você encontra uma informação que não é original daquele autor que você está lendo, mas ele está retomando uma ideia, um argumento de terceiro autor, você tem que ir atrás daquela referência para ler e citar no seu trabalho. Ok? Isso é aquilo que a gente fala de evitar a PUD. A PUD, quando é citado em, né, que é a fonte secundária, a fonte terciária, que a gente deve evitar. Aline, pode falar. Pode abrir o microfone e falar. Você escreveu aqui no chat?
Tem alguém que não está conseguindo entrar? Será que é isso? Aline, você levantou a mão, você quer falar ou foi sem querer? A aula está sendo gravada, Tainá, tá bom? Eu vou subir essa aula no YouTube e coloco o link lá na, na sala do Eva, tá ok? Como eu fiz na aula da semana passada. Acho que é isso. Bom, ela levantou a mão. Precisa. Eu tinha falado antes de você entrar, Isabelle Santana. Por favor, coloque. Eu sei que você é Isabelle Santana pela identificação. Então, você, nesse caso, nem precisa, né? Às vezes aparece aqui iPhone, Android, daí tem que colocar o nome, tá bom? No seu caso, não precisa, só falar um oi, ou como você fez aqui, uma pergunta, já está registrado. Deixa eu voltar aqui, então, à explicação do texto. Vamos lá. A hora que você quiser falar, pode abrir o microfone e pedir a palavra, tá bem? Qualquer uma de vocês. E você também, Zeneida. Então, dessa perspectiva das fontes, como a gente faz uma revisão da literatura, né, que é sempre um trabalho de seleção, é seletivo, a gente não vai pegar e pôr tudo que a gente encontrou, que a gente pesquisou no nosso TG, só aquilo que tem realmente importância para o nosso TG, né? A gente tem que ser objetivo nesse aspecto também. E ela é constituída também por algumas etapas ou algumas fases, né? A revisão de literatura ajuda a revisar, o tema estudado, os estudos sobre o tema, detectar lacunas, consultar ideias, argumentos, né, estudos já realizados nessa área, extrair e recompilar informações, né? Você reúne várias referências que você leu para fazer o trabalho, e também a integração de ideias, né? Quanto mais a gente vai lendo, quanto mais a gente vai avançando com o trabalho de pesquisa, proteger, mais autores a gente vai, né, conhecendo, vai registrando a informação, vai aprendendo coisas novas, e a gente, então, cada leitura nova que a gente faz, a gente vai fazendo esses autores dialogarem, né? Fulano de tal diz isso, conforme Ciclano, né? Para Beltrano, a educação é o ato de ensinar a aprender, mas, né? Porém, entretanto, porém, para Fulano, é uma outra perspectiva em questão, e assim sucessivamente, né? Esse é o trabalho de redação de um texto acadêmico, sobretudo nesse campo da revisão da literatura, né? Aqui na revisão de literatura tem partes do projeto, né, e do TG, que o orientador vai falar para você, ou o professor de metodologia vai falar ou falou, né? Não faz citação aqui. No problema você não faz citação de autor, no objetivo você não faz citação de autor. Evita fazer citação de autor na justificativa, né? Aqui, evitar, até pode, se for imprescindível. No resumo, a gente não faz citação de... Aqui na revisão de literatura é o lugar de mostrar tudo que você leu sobre o tema no seu trabalho, e você demonstra isso fazendo a referência das fontes que você leu para escrever o trabalho, tá? E como você faz essa citação, né, o uso desses autores que você leu, simplesmente fazendo citações diretas, só citação direta, copia e cola aqui informação, você vai retirar aquelas informações que você fez do fichamento de referências, né? Você copiou trechos importantes da obra. Não, não pode, né? Ser um trabalho só com citação de outros autores. Tem que ter um trabalho de autoria do aluno, do autor da monografia, do TG, né? Esse trabalho pode ser demonstrado através de citação indireta, que é a recomendável se fazer, né? Você pode fazer citação direta, mas o recomendável, o ideal é que você faça citações indiretas dos autores que você leu, né? E é lógico que tem um momento da escrita, da redação, que é
a sua originalidade, né? Então, é de sua autoria, não vai ter citação nenhuma, né? Então, isso é muito importante de ter isso em mente, né? Não há uma regra, uma lei, né, uma norma que defina isso, mas recomenda-se que um trabalho de TG não contenha mais do que 30% de citação direta. Tá? É uma conta que você tem que fazer mais ou menos, assim, a cada 10 páginas, no máximo, isso é muito, né? 3 páginas de citação direta que você pode contar separando ali, e não pode ser tudo na sequência, citação atrás de citação. Né? Cada citação precisa ser contextualizada com uma introdução e uma reflexão sua sobre aquele trecho que você citou de forma direta de outro autor. Tá bom? Essa é uma dica aí legal, bacana para a escrita do trabalho, né? No que a gente lida e trabalha com citações. Né? Opa, deixa eu aproveitar e colocar a canetinha aqui. Então, o que nós buscamos, qual a finalidade da realização da revisão de literatura? Né? A gente busca por teorias, né, por afirmações ou hipóteses que podem ajudar a construir nossa argumentação, por casos, né, estudos de casos que se aproximam daquilo que a gente está estudando, exemplos que a gente vai utilizar para ilustrar nosso pensamento, nossa argumentação, né? A gente vai buscar variáveis e definições, né, conceituais, né? Educação significa isso. Amar é, né? Numa época, quando eu era adolescente, tinha isso, as meninas colecionavam essas figurinhas. Né? É interessante, mas é uma definição, né? O que significa educação especial? O que significa jogos eletrônicos, né? Jogos didáticos? Tudo isso, esses conceitos que você vai utilizar no seu trabalho, se você for utilizar esses conceitos, né? Estou dando exemplos, eles precisam ser definidos. E onde você vai buscar a definição desses conceitos? Na revisão da literatura. Referências que você selecionou no trabalho de revisão de literatura. Às vezes os alunos acham que por saberem o conceito, né, não precisam escrever na revisão, né, professor? Sim. Mas a gente sempre tem que lembrar que a gente escreve para outras pessoas lerem o nosso trabalho, né? Sempre friso isso. Então, quando a gente escreve para o outro, e não necessariamente o outro que está lendo o nosso trabalho tem noção desses conceitos, dessas definições, né? Exatamente, isso mesmo. Então, a gente busca dados, né, para o nosso trabalho, para complementar nossos dados, para corroborar nossos dados, abordagens, né, sobre o tema que a gente está estudando. Existem diferentes formas, né, de abordar aquele tema. Então, você tem que demonstrar aí a diversidade de maneiras de abordar o tema. Você conhece essas abordagens distintas, mas que está selecionando essa ou essa abordagem, por isso, e justifica porque que você faz esse uso, né? Você busca por instrumentos, né, de pesquisa, por métodos, né, para estudar o tema que você escolheu, para responder o problema que você formulou. Qual o melhor método para chegar a resposta, né, a validação da hipótese que eu criei para minha pesquisa, né? Então você pode recorrer a outros trabalhos que já fizeram trabalhos parecidos com o que você quer fazer, né, próximos ou mesmo de outras áreas, mas que se encaixa para aquela proposta que você está apresentando no seu TG. Tudo bem? As referências acadêmicas são basicamente livros, né, físicos e eletrônicos,
artigos de revista acadêmica ou revistas científicas, como nós chamamos, né? Físicas e eletrônicas. Hoje, acho que praticamente a totalidade das revistas são eletrônicas, né? Ainda que algumas tenham versões impressas, mas todas têm versões eletrônicas. Exposição de trabalhos apresentados em eventos acadêmicos, como congressos, seminários, simpósios, jornadas, lembrei agora, teses, dissertações e monografias, aqui, essa é muito importante, esse tipo de referência, tá? Como fonte de pesquisa, da sua pesquisa, porque, em tese, né, em princípio, as informações mais atualizadas sobre aquele tema encontram-se nas teses e dissertações publicadas pelos programas de pós-graduação, né? Então, pela própria dinâmica do mercado editorial, né? Se um livro for um livro monográfico, né? Não é uma coletânea, se é um livro monográfico, muito provavelmente esse livro é o resultado de uma pesquisa de pós-graduação, é um mestrado, é um doutorado, né? Que o autor, depois de fazer a defesa pública do seu trabalho, vai revisar aquele texto, né? Enxugar, redigir de outra forma para publicar na forma de um livro. Isso, no mínimo, demora 2, 3 anos para sair a publicação do livro. Entre a defesa da tese e a publicação do livro, vai de 2 a 3 anos. Já é um tempo que você está defasado. Ao invés de você esperar o cara publicar o livro, for direto, ler a tese dele, você está lendo uma bibliografia atualizada. Pode falar, Zé. Não? Né? E aonde que a gente encontra isso? A gente já falou disso, foi tema de uma aula já, né? Em bibliotecas físicas, risca essa linha agora, né? E bibliotecas eletrônicas, base de dados, né? E livrarias virtuais. Pode falar. Quem abriu o microfone, eu não estou vendo. Opa, abri sim. Pode falar, Celine. Não, a questão dos repositórios, né? Sempre procurar nos repositórios institucionais, né? Como o senhor falou, a questão dos programas de pós-graduação, né? A maioria das universidades possui esses repositórios onde tem as teses e as dissertações, né? Então, sempre procurar as referências de instituições renomadas, né? Que têm idoneidade, que produzem, né? Que tem um bom conceito, né? Isso mesmo, né? Da preferência por trabalhos publicados em periódico científico, né? Ou revistas científicas, que tem que ter essas características. Periódico científico institucionalizado, ou seja, ficar vinculado a uma instituição, né? Geralmente vinculado a um programa de pós-graduação de uma instituição de ensino superior. Esse periódico tem que possuir um comitê científico, né, um comitê editorial científico, que reúne cientistas, pesquisadores de várias universidades, né, de todas as partes do Brasil e do mundo, né, que compõem o comitê científico das revistas científicas. E essa revista deve fazer a seleção dos artigos que ela publica através do sistema Double Blind Peer Review, né? Que é a revisão dupla por pares, né? Revisão do trabalho por pares. Então, se eu envio um artigo, né, original para uma revista científica, para um periódico científico, o editor dessa revista vai encaminhar meu artigo antes de qualquer coisa, né? Ele dá uma olhada lá, ver se é mesmo, o arquivo está certo, a coisa tem aderência com a proposta
da revista, né, com a política da revista, se está dentro do tema, e estando dentro dos propósitos da revista, ele encaminha para 2 pareceristas independentes, né, pesquisadores, professores da área, né, que estudam, né, os temas que estão vinculados ali ao artigo, e então os pareceristas vão fazer, né, os revisores dos artigos vão fazer o parecer sobre aquele artigo. Ele está adequado, está bom para publicação, precisa fazer uma revisão gramatical, não, tem aqui um problema, né, com essa apresentação desses dados, ele não comprova, o argumento é falho. Então, vão fazer uma leitura crítica, criteriosa, né, a qualidade do mérito científico daquele artigo. Tendo o consentimento dos 2 pareceristas, eles chegam às mesmas ideias e concordam que o artigo é bom para ser publicado, está pronto para ser publicado, o artigo é caminhado para publicação no próximo número da revista, né? Se um deles ou os 2 apontam lacunas, coisas que precisam ser melhoradas, melhor esclarecidas, reescritas, trazer mais elementos, mais dados, esse artigo vai voltar para o autor, né, com esses pareceres de forma anônima, ninguém sabe quem é o cara que fez o parecer do seu artigo, e você, então, tem a chance de refazer, ou então, se está muito ruim, está muito fora, não, a gente recusou o seu artigo para publicação nessa revista. Então, é uma peneira, né, muito criteriosa, muito importante, que atesta a qualidade dos artigos que estão sendo publicados pela revista, né? E por isso que é Tantos, bom procurar essa revista. tantos pareceristas quanto a identidade dos autores também é preservada. Então, quando o trabalho vai para o parecerista, a gente não sabe de quem é o trabalho, até mesmo para evitar algum julgamento, alguma coisa assim. Realmente a avaliação é centrada realmente no trabalho, né? Então, Aliás, é o blind aqui, né? Estava esquecendo, né? nas Dupla cegas, né? avaliação cega, né? Por pares, né? Revisão por pares, dupla revisão por pares a cega. Ninguém sabe quem é quem, né? Então, isso garante É a anonimado. idoneidade da avaliação também. É isso. Porque se é um amigo seu, você pode, vou passar esse texto aqui, porque esse artigo é de um amigo, ou de um Porque, inimigo que pode acontecer, sim, não vou porque, aprovar. Então, não pode porque saber. a questão da avaliação, às vezes, muitas vezes, a proximidade das áreas, né? Então, enquanto pesquisador, a gente acaba se conhecendo, Uhum. né? Então, justamente para evitar o amigo ou o inimigo, né, ser avaliado ou ser julgado o trabalho de uma outra forma, né? Não ter, e sim se centrar realmente no trabalho. Então, por isso é muito importante, tá bom, gente? Dê preferência por artigos de periódicos científicos com essas características, por trabalhos de teses e dissertações, né, de pós-graduação também passa por esse crivo científico, né? Se o trabalho não tiver adequado do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico, ele não vai ser aprovado pela banca julgadora, né? E se ele foi aprovado, ele tem condições mínimas que respondem, né, a esses critérios mínimos das regras, das normas acadêmicas, né? Que a gente já falou naquela aula, quando a gente falou sobre como é que faz levantamento bibliográfico, né? A gente vai utilizar agora aquelas referências que vocês fizeram, né? Aqui a busca de referências, como é que você faz? Esse é um tema que a gente já falou, volta de novo a questão, né? Definir palavras-chave, ou descritores, ou marcadores, ou termos de busca, né? São sinônimos para as mesmas, para a mesma coisa, aquilo que eu chamava de palavra-chave, de descritores, né? Naquele outro momento. Então, partindo dessas palavras-chave, nós devemos fazer as buscas nos bancos de dados, certo? Isso a gente já viu com essa rapidinho.
E aqui algumas dicas importantes, questões importantes, né, para a construção da revisão da literatura, né? Algumas questões que você deve fazer quase como um checklist, né? Que você vai lá ticando para ver se aquilo corresponde ao seu trabalho, se perguntando, né? A referência se relaciona com o meu problema de pesquisa? Né? Primeira coisa, a referência tem que ter relação com o seu problema de pesquisa. E como ela se relaciona com o meu problema de pesquisa? Né? Quais os aspectos a referência aborda? Né? A referência ajuda a desenvolver meu estudo de maneira mais rápida e profunda, né? Ou vai me desviar do caminho do que importa, do que eu devo focar, né? Uma questão importante. De que visão e perspectiva a referência aborda o tema estudado? De uma perspectiva psicológica, de uma perspectiva econômica, pedagógica, sociológica, né? Então, isso é importante a gente conhecer sobre a referência que a gente selecionou. Além disso, né, a gente deve considerar a proximidade ou semelhança da referência com a nossa formulação, né? Ela é útil para a formulação da pesquisa que a gente construiu, né? Considerar a semelhança com o nosso método de pesquisa e com o tipo de amostra selecionada, né, na nossa pesquisa, com a qual a gente vai trabalhar, dar atenção, considerar a data de publicação ou divulgação do trabalho, né? Então, quanto mais recente o trabalho for, é melhor, né? Quanto mais atualizada lá a sua lista de referências for, melhor é, né? Há algumas exceções muito importantes, né? Que são referências, textos, que são os clássicos da sua área de conhecimento. Então, tem os clássicos da educação, né? Os autores que fundam a ciência, que falaram coisas, né? Produziram teorias seminais, né? Foi a semente da área, e aquilo, de alguma forma, até hoje, é referência para os novos pesquisadores, para os novos autores desse campo. Então, você vai citar um livro de Marx, por exemplo, né? Esse livro foi escrito em 1872, 1861. Né? Aí se justifica usar isso porque é um autor central, clássico, né? No caso da sociologia. Mesma coisa com outros autores, com Weber, enfim, com Vygotsky, com Paulo Freire. São literaturas desatualizadas? São, mas elas são referências, né? São atemporais, elas têm a sua atualidade independente do momento em que foi publicado. Fora isso, né, a preferência por trabalhos mais recentes, dos últimos 5 anos. Tudo bem? Procurar também, né, referências que envolvam pesquisa empírica, né? Ou seja, coleta e análise de dados primários, né? E considerar o rigor e a qualidade do estudo, né? Seja um estudo quantitativo, um estudo qualitativo, um estudo misto, né? Que envolve os dois tipos de pesquisa, qualitativa e quantitativa. E lembrar que, às vezes, né, pelo tema que você escolheu, não há literatura nacional em língua portuguesa, somente literatura estrangeira, né, geralmente em língua inglesa. Isso tem que ser considerado na hora da definição do seu tema de pesquisa, do seu problema de pesquisa. Você vai ter acesso a referências sobre esse tema. Isso precisa ser considerado, né? O que é, né, o que a revisão da literatura pode nos revelar, né? Ela pode nos revelar, vou ajudar aqui, vocês vão fazendo, está quase acabando, eu vou abrir outra sessão para encerrar, né? Falta 2 minutos aí para encerrar, eu vou falando com vocês, né? Ela serve para revelar que existe, né, uma teoria
completamente desenvolvida nesse campo de estudo que você vai fazer, né? Opa. O tema que você vai estudar já tem uma teoria pronta, né? Consolidada, consensual, né? Ou então, né? Esse tema que você está estudando possui várias teorias, né? Não consensuais. Uh, a gente pode descobrir que existem partes de teorias, né? Opa, partes e fragmentos de teoria com algum respaldo na área de estudo, né? Mas não tem nada ainda sintetizado, né? Sistematizado sobre aquele tema, né? A gente pode descobrir que existem, né, descobertas parciais, né? Descobertas interessantes, mas parciais sobre esse tema. E, finalmente, que existem somente orientações ainda não estudadas. Opa. E ideias, e ideias vagamente relacionadas com o problema de pesquisa que você está estudando. Então, mesmo que não tenha, né, mesmo que a teoria, né, não se refira ao problema específico do seu trabalho, ainda assim uma literatura pode ajudar você a orientar seu trabalho, ela pode ser útil, tem esse critério de seleção também, né? Então vamos lá. Como selecionar as referências, né, e aproveitar a sua leitura, né? Então tem aquele trabalhinho, acho que a gente mencionou isso também, não lembro na outro slide, de etapas de leitura, né? Então, quando um professor fala para você, leia esse texto, ou principalmente, né, principalmente seu orientador, a sua orientadora diz para você, leia esse texto para a sua monografia, esse ler o texto, né, não significa, vocês sabem disso, não significa ler o texto uma única vez, né? Ler o texto com objetivo acadêmico supõe, no mínimo, 4 leituras do texto, né? Então, ler o texto é ler o texto 4 vezes, no mínimo, né? Muita coisa, né, para ler. É lógico que isso é impossível, às vezes, de dar, a gente não faz isso, eu mesmo não faço, mas uma única leitura não dá para fazer. Às vezes eu faço no mínimo 3 leituras, né? A gente já faz ao mesmo tempo a leitura seletiva e a leitura crítica, né? Ou a leitura crítica e a leitura interpretativa. A gente faz duas tarefas numa mesma leitura. Não deveria ser assim. Mínimo, 4 textos é o mínimo para a gente conseguir se apropriar das ideias daquele autor do texto.
Mas falta tempo, às vezes na correria você vai fazendo isso. A primeira leitura é uma leitura rápida, uma leitura dinâmica, né? Está chamando aí no slide de pré-leitura, que é o reconhecimento da obra, onde você vai ler se for um livro, né? Que está aqui na capa, na contracapa, que geralmente traz informação sobre o conteúdo do livro. Esse especificamente não traz isso, mas tem aqui, eu vou ler a orelha do livro, né? A orelha do livro tem aqui um resumo do que é o livro, o assunto. Então, já vou ver se tem a ver com o meu tema e o meu problema de pesquisa, por essas informações. Vou ler lá o índice do livro, né? Pego o livro, vou ver o índice, vejo os temas, se eles têm aderência à minha proposta de pesquisa, né? Se tem, está tudo coincidindo, opa, parece que esse livro vai ser interessante. Eu vou lá, faço uma rápida leitura, olhando os itens, subitens, e parágrafos, alguns parágrafos da introdução, né? Entender o assunto, vejo aqui onde o autor fala qual que é o objetivo dele, o problema dele. Eu vou lá no final do texto, né, vejo as conclusões dele também, uma leitura dinâmica, muito rápida. Opa, tem a ver, tem interesse. Vou lá na bibliografia do livro, né, vejo as referências que ele utilizou, elas são da área, né, se tem alguma coisa que está coincidindo com aquilo que eu estou lendo, pelos temas. Né? Então, essa é uma pré-leitura, né? Eu selecionar, opa, esse livro aqui eu vou ter que ler para o meu TG, separar ele. Né? Ou às vezes você descobre que você vai ler essa leitura seletiva, parte desse livro. Você não precisa ler o livro todo, se você identificou que o que você precisa, né, o que corresponde ao seu problema de pesquisa, está no capítulo 10, só num capítulo. Você não precisa ler o livro todo. Né? Essa pré-leitura e a leitura seletiva é importante até para você economizar tempo. Já pensou se você tivesse que ler tudo de todos os livros que você acha que tem coisa que dá para aproveitar no seu TG? Né? Muita coisa. Né? Então, essa leitura seletiva, né? Que você vai ler somente as informações que podem contribuir sobre o problema e que serão selecionados. Né? Elimina-se o dispensável para fixar o objetivo no que realmente interessa. Né? A leitura crítica, né, que é a capacidade de escolher as ideias principais do texto e de diferenciá-las entre si, né, e diferenciar as ideias principais das ideias secundárias. E uma leitura crítica é uma leitura que parte da visão geral da obra, né, da referência, para uma análise. Né? O que é análise? É o trabalho de decomposição da obra em partes. Você separa isso aqui, isso vai até aqui, esse é o subitem do capítulo, ou um capítulo inteiro. Você lê essa obra pelas partes nas quais ela está dividida, né? E depois você realiza uma síntese, né, dessa leitura que você fez, a junção das partes a partir da compreensão que você teve, que vai então permitir você chegar a uma nova compreensão, né, da totalidade daquela obra. Essa leitura crítica ou exploratória, como alguns autores vão chamar, né? E, finalmente, a leitura interpretativa, onde o aluno procura saber, né, o escritor, né, aquele que está escrevendo um trabalho acadêmico, está fazendo a revisão de literatura, procura saber o que realmente o autor afirma, né, e que informações transmite para a solução dos problemas formulados na pesquisa, como ele sustenta e defende a tese, né, a hipótese que ele apresentou para a pesquisa que ele vai fazer. Né? Outro elemento muito importante aqui, né, nesse momento, com relação. Pulei aqui. Aqui. É a questão do foco, do objetivo da leitura.
né, que é importante, porque volta àquela ideia que eu reforço para vocês, né, desde o primeiro dia de aula, e o primeiro passo da pesquisa é fundamental. Formular uma boa questão é importante, né, estabelecer os objetivos da sua pesquisa é essencial para realizar seu trabalho. Por exemplo, na hora de você ler os textos que você selecionou na sua revisão de literatura, né? Para uma leitura eficiente, você tem que seguir algumas regras básicas, e a primeira delas diz respeito à formulação do problema e dos objetivos. Não leia sem um objetivo definido, né? Você tem que sempre se perguntar qual o propósito da leitura. Por que eu estou lendo esse capítulo desse livro aqui? Para quê? Né? Ah, isso aqui vai servir para o subitem do terceiro capítulo que eu estou tratando. Então, você tem foco, você sabe por que você está lendo aquele texto, e sabe que informações você está buscando ali, o que você tem que reter daquela leitura, né? O que você tem que copiar dali, que é importante para o seu trabalho, o que você tem que se apropriar, reescrever com suas palavras daquilo que você entendeu naquele texto. Uma leitura com foco, uma leitura muito mais produtiva, né, no sentido do rendimento. A leitura rende, flui, né? Não é aquela leitura que, por que eu tenho que ler isso aqui? Não sei. Você está pensando na morte da Bezerra e está lendo um livro. Você vai demorar 3 semanas para ler um artigo, um livro, né? Você tem foco, você tem um objetivo, em 3 horas você lê o artigo. Essa é a diferença e essa é a importância do que eu tenho insistido. Pense na questão que você quer saber, qual o seu problema de pesquisa, formule uma hipótese, né? Construa bons objetivos com as características próprias, né? Um objetivo de uma pesquisa científica. Seja crítico, né? Avaliando o texto lido. Não compre tudo que está escrito na referência que você está lendo, né? Questione o autor, duvide do autor, dialogue com o autor, converse com o autor que você está lendo. Não, mas será que é isso mesmo? Será que... mas isso aqui... Fazendo essa crítica, né? Para que serve essa leitura? Como o autor está demonstrando o tema? Qual a ideia principal do texto? O que estou aprendendo com esse texto? E se você não estiver aprendendo nada, você tem que se perguntar: vale a pena continuar lendo esse texto até o fim? Né? Vale a pena continuar essa leitura ou já vou buscar outra leitura? Se você tem o problema na sua mente, né? Os objetivos muito esclarecidos na sua cabeça, você sabe quando você deve continuar a leitura e quando você tem que parar. Não, aqui não vai adiantar nada, eu vou parar, porque não vai servir para o meu trabalho. Né? Busque saber a autenticidade do texto, né? Quem escreveu o texto, quando escreveu, onde, né? Se é um texto original, se é uma cópia, né? E por que via você chegou até esse texto, né? Preste atenção nas palavras-chave, né? Que indicam a ideia principal contida no texto. Se é um artigo científico, tem as palavras-chave, preste bastante atenção, né? Nessas palavras-chave. Veja também, de novo, né, reforçando o papel, o trabalho de vocês e o meu papel de falar na seleção das palavras-chave, porque assim como você descobre, né, as ideias principais de um artigo através da leitura da palavra-chave, você tem que pensar que você tem que escolher as palavras-chave corretas, né, para resumir, né, o conteúdo do seu artigo, as ideias principais do seu artigo. Então, isso é fundamental, né? A definição de palavras-chave do artigo. Né? Evite sublinhar o texto na primeira leitura, uma dica assim, prática, concreta, né, de aplicação. O ideal é fazer uma leitura de reconhecimento e, em seguida, uma leitura mais reflexiva. Né? Sempre a primeira leitura se faz uma coisa de reconhecimento mais rápido, né? Passando assim, vendo o conteúdo, para depois você ir lá fazer aquela leitura exploratória, mais reflexiva, né? Com anotações sobre o texto. Né? Outra dica importante aí é a organização, né, do trabalho.
tem que ser um trabalho organizado, como você pode fazer, em questão que me perguntaram, né? Depois de identificar a literatura útil, é importante apresentá-la de maneira organizada, seja ela chamada de marco teórico, de referencial teórico, de estrutura de referências, né? Às vezes aparece mesmo revisão bibliográfica, o nome que você vai dar para a revisão de literatura não importa, né? O importante é que ela tem que estar organizada, né? Apresentada de maneira organizada. Desenvolver um mapa da literatura, um mapa conceitual da literatura é importante, né? Um quadro visual, estrutura, desenha a estrutura do seu texto, né? Pode ser uma estrutura hierárquica, através de um fluxograma, uma estrutura circular, dentre outras formas para fazer um quadro visual da sua literatura, né? Eu tenho, então, um quadro onde eu coloco o item 1, né, o item 2, o item 3, o item 4, que obras cabem dentro desses itens, que referências que eu tenho que ler para escrever esse item, que referências que eu tenho que ler para escrever o item 4, tudo bem? Então, precisamos considerar as seguintes questões, né, na organização da revisão da literatura. O que mais precisamos saber a respeito do problema? Né? Já esgotamos tudo aquilo que a gente precisava saber sobre o problema. O que falta estudar ou abordar no tema e no assunto pesquisado? Né? O que nós ainda não consideramos no nosso trabalho? O que nós esquecemos e precisa voltar a isso, né? As respostas para essas perguntas irão nos ajudar a saber em que ponto da evolução do estudo o problema está, do estudo do problema está a nossa pesquisa, né? Perdão, aqui um errinho de digitação. Vamos lá. Né? Em que ponto da evolução do estudo, do desenvolvimento do estudo do problema, a nossa pesquisa se encontra, né? Você pode organizar essa ideia também, né, na forma de quadros, como estava lá na outra. No item 1 do meu TG, eu tenho que ler a referência 1, 2, 3, 4. Né? No item 4, tem que ler a referência 1, 4, 8, 9. Uma mesma referência pode aparecer em mais de um lugar na sua dissertação, em mais de um subitem, né, ou de um item dentro da sua dissertação. Bem? Então, aqui a revisão aí teórica na forma de índice, né? Você faz um índice como se fosse o índice do final do seu trabalho mesmo, o item 1, item 2, né? Referência A, B, C, tá certo? É que eu tenho que terminar também, mas é do índice de novo, né? Essa parte de temas gerais, subdivide o trabalho em temas específicos, que por sua vez vão se desdobrar em vários subtemas, né? E aqui, na verdade, nessa coluna aqui não seria temas, preciso terminar aqui e escrever, seria as referências do seu trabalho, né? Onde eu vou usar a referência 1 aqui e aqui, né? A referência 10 eu vou usar no capítulo 1, no capítulo 5 e no capítulo 8, tudo bem? São uma forma de organizar aí a revisão de literatura que você fez. Um bom marco teórico não é aquele que contém muitas páginas, né? Um bom referencial teórico não é um referencial com muitas páginas, não é o número de páginas que define um bom referencial teórico ou marco teórico, né? Mas sim que se a obra aborda com profundidade apenas os aspectos relacionados ao problema de pesquisa que você formulou, né? E que une dessa maneira, né? Que une de maneira lógica e coerente os conceitos e as proposições existentes em estudos anteriores, né? Construir um marco teórico não significa apenas reunir informações, mas também ligá-las e interpretá-las, né? Não se deve pular de uma ideia a outra como uma colcha de retalhos. Isso também é uma coisa que a gente observa muito nos trabalhos de alunos de graduação, e não só, né, de alunos de graduação,
É muito comum as pessoas ficarem partindo, pulando de tema em tema, sem fechar, sem concluir, sem fazer uma conexão, né? Quando você vai mudar de ideia, de parágrafo, de assunto, você tem que indicar isso para o seu leitor, né? Não fazer um texto que é uma coxa de retalhos. Tudo bem? Zeneida, quer comentar alguma coisa? Como o senhor falou, a questão Acrescentar? da colcha de retalhos. As ideias, elas têm que conversarem, né? Tanto na questão das citações, no uso das citações, né? Não posso largar uma citação do nada, assim, no texto. Eu tenho que colocar também as minhas considerações, né? Quando eu vou construir uma revisão. Uhum. E as coisas, elas têm que estar ligadas, né? Eu não posso fazer parágrafos estanques, né? Quando a gente vai construir, né? Sempre retomando as ideias, né? Anteriores, né? Sempre se conversando. Os textos, eles sempre têm que se conversar. Os parágrafos, na verdade, para não ficar aquela... realmente a colcha de retalhos. O fulano disse isso, o Beltrano falou aquilo. E... Você já muda de né? assunto, Então, já vai falar de já distante. Então, para ter uma coerência. E sempre lembrando, eu bato bastante nessa questão. Eu não escrevo para mim, eu escrevo para o outro. Então, quando eu vou escrever, eu tenho que ter uma coerência, eu tenho que ter clareza, o uso adequado dos termos. Às vezes os alunos perguntam: mas eu preciso explicar o que para mim é muito claro. Ok, para você é muito claro, mas para mim pode não ser, para quem está lendo pode não ser, né? A questão dos conceitos, das definições, quando a gente escreve, a gente tem que explicar a respeito do que a gente está falando, né? Do que aquele autor tá querendo trazer, né? Sempre com esse pensamento, estou escrevendo para outras pessoas lerem o meu trabalho, né? Então, eu preciso ter essa clareza, essa coerência na hora de escrever. Eu costumo orientar os meus alunos falando que você tem que pegar na mão do seu leitor e ir conduzindo ele, porque ele não sabe o caminho que você imaginou, criou, A linha de raciocínio, né? a linha de raciocínio. Então, tudo você tem que explicar para o seu leitor, tá? Pegar na mão e agora eu vou fazer isso, depois disso eu vou fazer aquilo, agora você vem por aqui. Tudo isso tem que ter no texto, né? Essa orientação para o seu leitor. É isso mesmo. Muito obrigado. Oi, professor. Então, como sabemos que temos uma revisão adequada da literatura? Né? Quando a gente vê que está suficiente, não preciso mais trabalhar na revisão de literatura. Procuramos em algum lugar onde havia teses e dissertações, mas esse E com acento que sai toda hora para matar. Procuramos em algum lugar onde havia teses e dissertações sobre o tema de interesse, né? Recorremos ao menos a 2 bancos de dados ou referências, Cielo, Portal da CAPES, ou Cielo e Google Escolar, né? Pedimos referências de pelo menos 5 anos atrás até o dia de hoje. As nossas referências são atualizadas, né? Essa é a questão aqui. Procuramos em diretórios de sites de busca e espaços apropriados da internet, né? Nos bancos de dados, de repositórios de teses e dissertações. Eu esqueci de falar, né? Do banco Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, professor. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT, né? Eu já mostro para vocês já um lugar para pesquisar dissertação e tese, né? O seu TG deve conter na referência teses e dissertações. É um sinal do seu cuidado no momento de fazer a revisão de literatura, atrás de bibliografia atualizada, de referência atualizada, né? Consultamos no mínimo 4 revistas científicas que costumam abordar o tema e a formulação de interesses, né? Um bom número
de consultas de revistas, não que você usou 4 artigos, né, mas consultou 4 revistas, né, todos os números da revista, pelo menos dos últimos 5 anos, para um TG de bom tamanho, né, você fazer essa busca por 4 revistas. Pode ser substituído pela busca do Cielo, que tem lá centenas de revistas na área de humanidades, dezenas na área da educação, né? Dezenas de boas revistas na área da educação. Quantas referências devem ser utilizadas para um marco teórico? Não existe uma regra, né? Uma resposta exata, mas aqui algumas referências a partir de um autor aí que fez uma média, um cálculo. No caso de vocês, que interessa para vocês aqui, de 20 a 35 referências para o marco teórico numa monografia de graduação. Né? 15 você consegue fazer? Nossa, eu vou dar pulo de alegria se você fizer isso. Né? Mas é um número razoável, né? de citações, de referências que a gente deve ter. Só ali, ele está falando do referencial teórico, do marco teórico, no momento da revisão. Outra observação importante, né, é de onde se localiza a revisão de literatura no trabalho de graduação, no seu trabalho de graduação. Aonde que vem a revisão de literatura? Na verdade, ela pode vir em várias partes do seu TG, tá bom? Posicionamento da revisão da literatura. Ela pode estar na introdução, como um pano de fundo útil para o problema, né, para a problematização que você vai fazer da pesquisa, e um capítulo, né, de uma forma organizada, articulada e detalhada. Então, você constrói um capítulo de revisão da literatura, isso é comum também nos trabalhos de graduação, ou na própria discussão dos resultados, para comparar, contrastar os resultados que emergem do estudo. Eu sigo essa última, né, possibilidade aqui. Gosto de colocar a revisão da literatura no momento da discussão dos resultados. Até não é que eu, né, na minha área, nas ciências sociais, a gente costuma fazer esse tipo de texto, esse estilo de texto acadêmico, né, trazer a revisão de literatura no momento da discussão dos dados. Tudo bem? E aí, o momento final, já estamos chegando, né? Ô, louco, perto das 10h30 já. Tá ótimo, né? Suficiente. Vou imprimir esses slides e enviar para vocês. Alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta? Até aqui, vocês estão quietinhas, não falaram nada, não perguntaram nada, já fizeram a revisão de literatura sem nenhum problema, sem nenhum percalço? Como é que está sendo aí a escrita da revisão da literatura de vocês? Alguém quer comentar? Tem alguma questão para perguntar? Deu, né? Por hoje, à tarde. Zeneida, quer fazer um fechamento, uma conclusão? Dito, professor, sempre procurar por fontes idôneas, né? O Wikipédia não é fonte de informação, existe uma gama de bons repositórios institucionais, como eu falei, né? CAPES, Cielo, a Biblioteca de Teses e Dissertações, que tem os repositórios das instituições, das universidades. A questão, a gente fala, né, dos últimos 5 anos, mas tem a exceção quando a gente se fala de grandes teorias, de grandes conceitos, né, Vygotsky, Piaget, são livros que são a base, né, da construção teórica de aprendizagem, do ensino, Paulo Freire, enfim, são bibliografias mais antigas, mas que a gente utiliza até hoje. Então, são tão boas essas teorias que, né, que até agora não surgiram novas. Então, a gente utiliza, pode conter na revisão de literatura. A questão do uso de citações, não usar
em excesso, né? Essas citações diretas, as citações em bloco, aquelas com mais de 4 linhas, né? Então, sempre procurar, quando fazer essas citações, colocar a nossa opinião, colocar as nossas ideias, né? Porque, na verdade, a gente se ampara nos autores apenas para eles corroborarem, né, ou discordarem das nossas ideias, né? A gente usa os autores como um aporte teórico mesmo. Uhum. Mas as ideias devem partir do próprio autor, né? Senão fica o famoso copia e cola. E sempre lembrando, na hora de escrever o texto, ser coerente, ter clareza. A princípio é isso. E as dúvidas surgem no decorrer realmente da escrita, né? Acredito que as meninas aí as dúvidas talvez recorram, né, na escrita. Tudo bem, meninas? Então, obrigado, Zeneida. Boa noite para você e boa noite para vocês também, meninas. Boa noite, professor. Boa noite, meninas. Até semana que vem.